Um tempo que eu não apareço por aqui, né? Mas Deus sabe de tudo. Eu estava aqui lendo Jeremias, capítulo 14, e a introdução dessa palavra, ela fala de fome, ela fala de seca, fome e espada. E isso me chamou muito a atenção no sentido de que nós estamos caminhando, né? Para um tempo assim, que o tempo de hoje, né, não haverá espada, mas a espada aqui, ela representa armas, né? Ela representa armas. E aqui, a palavra do Senhor, que veio a Jeremias a respeito da seca de Judá, né? Judá estava passando por um período de seca, certo? Porque não chovia, né? Não tinha ventos nem chuva. Judá anda chorando, as suas cidades estão enfraquecidas, andam de luto por causa da terra. E sobe um clamor de Jerusalém. Os seus mais nobres, quer dizer, os mais ricos, mandam os seus servos buscar água. Vem, eles mandam ele vir, né? Vem às cisternas, mas não acham água. Voltam com os seus cântaros vazios, envergonhados e desesperados, cobrem a cabeça. O solo ressecou. Versículo 4. O solo ressecou, porque não há chuva na terra. Os lavradores, envergonhados, cobrem a cabeça. Vergonha de quê? Vergonha do que eles estavam passando. E por que eles estavam passando por essa situação? Por conta do pecado. O pecado aqui, que Deus tanto avisou para que eles adorassem tão somente a Deus, aquele que tirou ele lá do Egito, né? Tirou os pais lá do Egito, livrou eles, né, daquela escravidão. Mas hoje eles estão prestes a passar por uma situação de prisão, né? Jeremias está ali, levando o recado de Deus para esse povo. Só que antes, para que houvesse um arrependimento, olha que Deus maravilhoso. Veja a bondade de Deus, para que houvesse um arrependimento desse povo, o qual desprezou esse Deus maravilhoso, que cuidava de tudo e de todos. Ele manda, ele deixa, ele permite que aconteça tudo isso, para que o povo se arrependa, mas nada adianta. Nada adianta. E eles reclamam. E Jeremias, por ver a terra seca, por ver aquele sofrimento, Jeremias, como ser humano, está no meio deles, né? Não consegue ver como Deus vê, né? E Jeremias está vendo as pessoas em sofrimento, a terra gemendo. E Jeremias vai a Deus, né? Pedir pelo aquele povo. Depois vocês leem aí o capítulo 14 de Jeremias. Ele fala, né, para Deus o que está acontecendo, e Deus diz para Jeremias, né, até as servas no campo abandonam seus filhos, porque não há erva. Aqui é Jeremias ainda falando com Deus, né? Aí Deus fala para Jeremias assim, porque ele está citando as pessoas aqui, Jeremias citando a Deus em oração. E Deus responde a Jeremias dizendo assim: os jumentos selvagens põem-se nos lugares altos,
e sorvem o ar como chacais. Eles, ao respirar, eles estavam parados, com dificuldade de respiração. Estava tudo seco. Nem os animais tinham como respirar. Os animais estavam sofrendo, a natureza estava sofrendo por conta do pecado dos seres humanos. Veja que Deus mostra para Jeremias que até os animais selvagens estavam em sofrimento. Deus estava ouvindo a respiração dos jumentos selvagens no alto da montanha, porque a respiração dele era ofegante, era barulhenta, como chacais. E os olhos desfalecem, porque não há erva, não tinha comida para eles comerem. Jeremias estava vendo o povo, aquele que era por conta deles que estava acontecendo tudo isso, por conta da maldade do coração do homem, por conta da desobediência. Agora cheguei no ponto X. A desobediência, Deus chama atenção aqui, porque Deus pediu obediência a esse povo, e esse povo era um desobediente à palavra de Deus, ao mandado de Deus, à voz de Deus. O que Deus queria que eles fizessem, eles faziam tudo ao contrário. Veja bem, ainda que as nossas maldades testifiquem contra nós, ó Senhor, aperta tu por amor do teu nome, pois as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Ó esperança de Israel, Redentor seu no tempo da angústia. Por que no tempo da angústia buscamos a Deus? Aqui o povo estava na angústia, logo foram buscar a Deus, porque sabia que só Deus poderia resolver aquela situação. Porque sabia que esse Deus, ele é o Todo-Poderoso. E que aqueles deuses que eles entregaram, né, a sua vida, os seus votos, as suas adorações, né, os seus desejos, as suas vontades, não podia fazer nada por eles. Certo? Porque seria como um estrangeiro na terra e como um viajante que permanece apenas uma noite. Quando a gente vai ao lugar, né, passear, a gente só vê aquele momento ali. A gente vê as coisas, quer dizer, quando a gente vai em uma cidade, a gente procura só a parte boa da cidade, não é isso? As partes melhores, os pontos turísticos, não é isso? Mas as partes onde tem os problemas, ninguém vai, ninguém leva. Ninguém leva. Ninguém prepara um turismo para isso, correto? Aí o Senhor responde: por que seria como homem surpreendido, como o guerreiro que não pode livrar? Tu, porém, estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos desampareis. Desculpa, aqui é Jeremias falando ainda, tá? Jeremias falando com o Senhor, mostrando para Deus. Não nos desampare. Aí o Senhor diz assim, ó. Assim diz o Senhor, agora é o Senhor falando, tá? Eu confundi várias vezes, né? Assim diz o Senhor acerca deste povo. Gostam de correr para todos os lados. Não detêm os seus pés. Por isso o Senhor não se agrada deles. Lembrará da maldade deles e punirá os seus pecados. Deus pune o pecado quando ele não é, quando não pedimos perdão para Deus, quando pedimos perdão para Deus, gente. Pedir perdão a Deus é largar o pecado e andar, e não andar mais naquele caminho do pecado, é andar no caminho
direcionado por Deus, livre do pecado. Mas pedir perdão de pecados e não se arrepender dele e continuar na prática, não tem perdão. Não é isso? Agora me veio à mente aquela passagem que está acho que está no capítulo 13 de Jeremias, quando Deus manda Jeremias comprar um cinto. E ele fala, não molha, quer dizer, não lava. Coloca no teu lombo. E ele põe. Depois Deus diz para ele, tira. Vai lá no rio Eufrate, lembra dessa passagem? Faz um buraco na rocha e coloca o cinto lá. E Jeremias obedece à voz do Senhor. Que nós sejamos obedientes à voz do Senhor. Quando Ele manda, ainda que você não entenda, ainda que você não compreenda, só obedeça. Jeremias foi e fez o mandado do Senhor. Por alguns dias depois, Deus manda Jeremias. Vai lá, Jeremias, tira o cinto de lá. E ele vai e cava. E ele tira o cinto. O cinto está podre. Não tem mais como ele colocar o cinto nele. Está podre, apodreceu. E aí? Aí Deus diz, é isso que eu vou fazer com esse povo. Que Deus tenha misericórdia. E Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia, não é verdade? Mas aqui Ele diz, eu vou fazer isso com o povo de Israel e com o povo de Jerusalém. Com o povo de Israel, com o povo de Jerusalém. Lembrem-se que nesse tempo não existia a igreja do Senhor. Existia uma nação separada para Deus, através de Abraão, pela fé. Amém? Mas estamos num tempo de hoje e essa palavra está viva. Como estava lá no tempo de Jeremias, ela está viva hoje, dentro de nós. Jeremias deixou escrito para hoje, Igreja do Senhor, Jesus já veio. Jesus veio. E hoje tem muitas pessoas que dizem assim, eu gosto mais desse Deus de hoje do que o Deus do Antigo Testamento. É o mesmo Deus. Ele não mudou. É o mesmo. Amém? É o mesmo Deus que diz para mim e para você, não peques mais. Às vezes, veja, quando eu olho para essa cena de Jeremias em relação ao cinto, né? Porque ali eu vejo Deus, é como se Deus tivesse aquele povo nele, que não é diferente hoje. Hoje Deus tem uma igreja nele. E às vezes Deus separa uma pessoa para ele e a pessoa vai para um lugar que não era para ir. Não era para estar ali. E depois a pessoa vê que nada está acontecendo, porque não é ali que Deus quer você. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E voltando ao assunto da igreja de hoje, vai haver uma confusão nesse mundo. Está próximo disso acontecer. Vai haver fome, vai haver seca, vai haver espada, que para nós hoje são armas contra nossas vidas. Mas eu digo uma coisa, se estivermos no Senhor, obedecendo a sua voz, obedecendo a sua palavra, porque a voz do Senhor está aqui. Se nós obedecemos a voz do Senhor pela sua palavra, não vamos perecer.
com a fé que Ele coloca dentro do seu coração, do meu coração, se formos fiel a Ele e servimos a Ele em espírito e em verdade, na confiança de que esse Deus vai guardar. Porque veja, a gente, né, no meu tempo que eu vivia no mundo, a gente não pensa em nada, a gente não... Tudo tá bom. Mas quando Deus resgata a gente desse mundo, e Ele abre nossa visão, Ele traz luz para a nossa vida. Eu estava até estudando sobre isso, né? A luz do Senhor resplandece em nós, e essa luz nos traz clareza do tempo que vivíamos e o tempo que nós estamos vivendo com Cristo. Aí nós enxergamos. E não é porque saiu do mundo e veio para Jesus e que vai viver em mar de rosas, não. Aí é que vai apertar o negócio. Aí é que vai estreitar o negócio. Glória a Deus, aleluia. E quanto mais estreita, mais a gente se aproxima de Jesus. Agora eu vou partir lá para Pedro. Lembra de Pedro quando viu Jesus? Que ele se assustou achando que era um fantasma, e ele vê, se é tu, Jesus, manda que eu vá contigo. E Jesus diz, vem. E Pedro vai. Andou nas águas. Pedro foi, se assustou um pouco, né? Ia afundando. Jesus trouxe ele de volta, cobrou dele a fé, a confiança, né? E ele se pôs de pé de novo, e ele foi e voltou a pé. Ele foi andando em cima das águas e voltou andando para o barco em cima das águas, na companhia de Jesus. Se nós estivermos na companhia de Jesus, no meio da luta, das adversidades, das dificuldades, da escassez, do medo, com Jesus, você não está só. Porque quem está com Jesus não tem mais medo de nada. Não há mais medo, porque a nossa confiança está no Senhor. A nossa confiança está no Senhor. Aquele Deus que aqui em Jeremias disse, eu vou cobrar desse povo. Olha como sofre toda a terra. Os animais, Jeremias, estão sofrendo. E tu estás aí pedindo por esse povo. É mesmo assim, meus irmãos. Essa palavra me chamou a atenção. De que como que eu estou hoje diante do meu Senhor. Eu tenho que estar preparada, você tem que estar preparado para o que vier. Você está na companhia de Jesus. E a gente vai andar sobre essa seca, sobre essa fome, sobre essa espada, sobre tudo que está por vir. Haverá uma tribulação na terra, isso é fato. Isso Deus não vai livrar, mas Deus vai livrar o seu povo. Tirando da tribulação? Não. Mas estando com Ele na tribulação. Não é uma tribulação qualquer, uma grande tribulação, a qual nunca houve. Mas no tempo certo, na hora certa, a tribulação vai passar, porque virá a ira de Deus. E nessa parte a igreja do Senhor não está. Porque a ira de Deus não foi feita para nós. Olha, o assunto começou lá em Jeremias. Onde é que a gente está? Em Apocalipse, né? Apocalipse que fala isso. Nós somos igreja do Senhor. Somos povo escolhido e separado para Ele.
Então, que nós viemos a nos santificar, a buscar a santificação. É necessário santificarmos no Senhor. Paremos de abrir a boca, de dizer, eu sou pecador. Para com isso. Você já foi remido e lavado pelo sangue do Cordeiro. Já aconteceu. Já foi pago o preço e foi alto pela tua vida. Se hoje tu estás no caminho do Senhor, glória a Deus por isso. Se mantenha firme, com toda dificuldade, com toda escassez. Continua firme no Senhor, porque Ele é aquele que te salvou para te dar vida. Porque o salário do pecado é a morte. Mas quem está em Jesus tem vida e vida com abundância. Aleluia, glória a Deus. Isso alegra meu coração. De saber que existe um povo, uma numeração muito grande na terra hoje. A igreja do Senhor. Eu creio nisso, que há povo remido e lavado, que foge do pecado, que foge das avarezas desse mundo, dos enganos de Satanás, que diz isso pode. Mas consulte primeiro o Senhor. Será que pode, Senhor? Né? Aquele povo achou que a terra tem... tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, tá tudo correndo mil maravilhas, temos água, temos vento, né? Tá tudo muito bom, a terra não tá seca, vamos plantar e colher, vamos viver. E aí eles faziam adoração a outros deuses e Deus foi vendo isso. Deus mandou cobrar, mandando Jeremias falar com aquele povo. Vocês estão reclamando de quê? De que vocês reclamam? Do próprio pecado de vocês? Que nós tenhamos essa consciência em Cristo Jesus. Que nós viemos a pedir a Ele, Deus, me ajuda a reconhecer os meus erros. Me ajuda a eu me arrepender deles e nunca mais praticá-lo. Porque quem me salvou me deu vida. Aleluia, glória a Deus. E eu fico aqui nessas palavras. Foi meu neto que chegou aqui. Eu fico aqui nessas minhas pequenas palavras. Espero que os irmãos tenham recebido, tenham entendido o que a palavra de Deus falou aqui no nosso coração. Jeremias levou o seu cinto novinho. Ele mal usou. Mas Jeremias foi obediente à voz do Senhor. Ele foi lá e comprou. Ele foi lá e usou. E ele foi lá e enterrou. E ele foi lá e cavou e tirou de volta e viu. Mas Jeremias fez tudo isso porque ele confiava em Deus. Ele sabia que ali havia uma palavra de Deus para ele. E Deus disse a Jeremias o que ele iria fazer com aquele povo de Israel, o povo de Judá, né? O povo de Judá e a Jerusalém. E ele fez. E ele fez. E não vai ser diferente hoje. Hoje ele diz que vai haver uma cobrança para todo aquele que hoje que diz que é de Deus, mas não pratica a verdade, não vive a verdade que está na palavra. Temos que ler e viver esta palavra. Ela é o nosso pão, ela é o pão que alimenta a nossa alma, nosso espírito é alimentado por essa palavra e ele vai trabalhando no nosso ser, na nossa alma e resplandece nesse corpo, nessa matéria mortal que é o nosso corpo físico. Esse Deus tem que resplandecer como um espelho. Esse Deus
tem que resplandecer como um espelho diante de você. E você chegar diante de um espelho e ver a luz de Jesus em você. E você não vê mais você não vê mais suas vontades, os seus querer, os seus desejos. Tudo que vamos fazer quando andamos na direção do Senhor, tudo aquilo que vamos fazer, que desejamos, porque estamos nesse mundo, desejamos um monte de coisa, porém tudo levamos ao Senhor. E o que pode, pode, e o que não pode, não pode, e ponto final. Não mudou o Deus de Jeremias para o Deus da igreja, não mudou. O Deus de Jeremias é o Deus da igreja. Saibamos disso. E quando a gente abrir Jeremias e ler Jeremias, que nós possamos, através do Espírito Santo, trazer para a nossa vida hoje. E dizer diante de Deus, Deus, socorro, socorre-me. Aonde estou errando? Cuidado. Se a nossa adoração não está indo para coisas ou pessoas físicas como nós. A nossa adoração, o nosso amor, a nossa devoção tem que ser a Deus que está no céu. O Todo-Poderoso, o que tudo pode, tudo fez e tudo fará. Amém? Em nome de Jesus. Eu termino aqui essas minhas palavras, agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade de estar aqui, dividindo com vocês essa palavra de Jeremias, que é conhecida, eu creio que quem vai ouvir isso aqui, né, já leu, já releu, né, e Deus fala, porque a palavra dele é viva, ele fala conosco como ele quer, da maneira que ele quer, e a gente vai dividindo um com o outro, e a gente vai absorvendo aquilo que Deus quer que nós se atente. Porque o laço do mal é grande, não é isso? Mas o Deus é muito, muito maior do que tudo isso. Fique na paz. Que Deus os abençoe ricamente com bênçãos do céu.